A paz do Senhor, meus irmãos. Agora são meio-dia e alguns minutos. Estou próximo de sair para as minhas responsabilidades diárias. Mas eu não podia deixar de passar aqui hoje para te dar a paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amigo, a você, minha amiga, meu irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo para você também. A paz do Senhor para você que hoje despertou mais um dia para poder fazer o seu melhor. A paz do Senhor para você que levantou num dia que talvez para você pudesse ser o último dia e Deus te deu a graça de mais um dia. A você que está ao alcance da minha voz, a você que está ao alcance desta live que estarei fazendo agora por alguns minutos, quero pedir a você que deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu estou aguardando para que entre mais algumas pessoas. E você que estiver ouvindo, pode compartilhar. Compartilha também. Ajude com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Com que essa mensagem venha falar a outros corações. Estamos vivendo dias que essa pandemia, para muitos, ela tem sido motivo de medo. Mas para outros, ela tem sido motivo de firmar cada dia mais os pés na rocha. Para mim, no começo eu confesso que foi meio de afrontador, meio que deixou a gente um pouco com medo. Só que aí eu pedi a Deus que desse coragem. E hoje eu vejo que isso é um trabalhar de Deus. Por quê? Porque nada foge ao controle dele. Tudo que acontece na terra está no controle dele. A Bíblia vai falar que o mundo jaz do maligno. Tudo bem, pode ser dele, mas tudo está no controle de Deus. E quando Deus quer, até o inimigo faz o que ele quer e até o inimigo obedece. E o que eu quero compartilhar com você hoje é algo tão gostoso que eu não podia deixar de falar. É algo tão maravilhoso, porque a palavra de Deus, se você lê ela no capítulo e no versículo hoje, amanhã você lê do mesmo modo, amanhã terá uma nova mensagem. E cada dia uma mensagem diferente, porque isso aqui é um livro mágico, um livro de revelação. Mas que tipo de mágico, irmão Júlio? A mágica é o seu contato direto com o Espírito Santo. É o seu contato direto. É o seu contato. Ai, meu Deus. Desculpa. É o seu contato direto com o Espírito Santo. Através do seu contato com o Espírito Santo, isso aqui passa a não ser um simples livro de contos, de histórias, de revelações. Ele passa a ser um livro que é a boca de Deus. E é desse livro que eu quero retirar algo para trazer para a sua vida. Então, algumas pessoas que estão assistindo, Marli, minha prima, paz do Senhor, Marli, paz do Senhor Jesus Cristo. A Tânia, minha prima também. Tânia, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você e abençoe a cada um que estiver ouvindo. Eu quero meditar com você, se você tiver o alcance de uma Bíblia, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15 e o versículo 11. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15 e o versículo 11. Para nós não tomarmos muito tempo e esta live não ficar muito longa, eu vou começar lendo e você encontrando pode acompanhar também. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome?
Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Mas aqui embaixo vai estar aqui. Versículo 29, versículo 27. 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Esse que perguntou era o irmão dele mais velho. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Amém? Irmãos, essa passagem, por que eu li ela em alguns versículos? Porque essa passagem aqui, ela é a terceira e última parábola que Jesus vai contar para os discípulos, depois das acusações dos fariseus, dos escribas, né, a respeito dele estar alimentando-se junto com os pobres. E ele pegou e narrou essa última parábola, que a primeira parábola é das ovelhas, a segunda é da moeda perdida e a terceira que é a do filho pródigo, a terceira e última, antes dele ser levado aos céus. Essa parábola, irmãos, ela vai contar a história de um jovem que por ousadia ele tinha tudo que era do pai dele. Porque todos nós temos aquilo que por direito é dos nossos pais, porque o dia que eles fecham os olhos, aquilo passa a ser nosso por herança. E isso não é algo que a justiça determinou, é algo que vem desde o princípio, desde a fundação do mundo, né? E esse garoto, com essa ousadia, o que ele fez? Ele foi lá e pediu a herança dele, fazendo assim com que o pai dele, sentisse que estava morto, porque ele pediu a herança. Pai, me dá aquilo que é meu por direito, a minha herança. Eu fico imaginando no coração do pai dele, quando ele pediu isso, o pai dele pensou: poxa, mas eu nem morto eu sou, tô com saúde, tô vivo, dou de tudo para ele, e ele vem pedir a herança dele para mim em vida. Será que ele me deseja ver morto assim, depois de tudo que eu fiz para ele ser filho? Então acredito eu, esse é o sentimento do pai. E aí ele fala aqui: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Por eles por quê? Porque ele tinha mais um irmão. Só que o irmão dele mais velho não teve a mesma atitude. O irmão mais velho só observou. Quantas vezes nós estamos fazendo certas coisas que mais lá na frente nós podemos até errar. E muitas pessoas que estão à nossa volta, próximos de nós, às vezes só observa e não nos ajuda. E às vezes lá na frente nós nos machucamos, nos ferimos, e aí sempre levanta aquela voz, né? Eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia que ia acabar assim. Só que muitas vezes não é o tipo de frase que nós queremos ouvir. Muitas vezes não é o tipo de refrão que nós precisamos para aquele momento. Muitas vezes nós precisamos usar o segundo e maior mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu irmão e eu vejo que ele vai entrar por um caminho que ele pode se machucar, nada mais do que justo eu ia aconselhar. E não foi o que o irmão dele fez. O irmão dele observou. E o pai dele, por sua vez, também não hesitou. Era um direito dele. O pai poderia também ter feito? Poderia. Só que muitas vezes a gente coloca as culpas nas pessoas de atitudes que nós tomamos. E às vezes as pessoas não têm culpa. Porque se você aconselha, é porque você aconselha muito. Se você não aconselha, é porque você não aconselhou. E muitas vezes
o caminho pode ser muito, muito difícil. Eu sempre costumo dizer à igreja, a quem eu falo, que se nós soubéssemos o caminho que Jesus nos levaria para chegarmos até a Ele, naquele dia, nós não conseguiríamos, se nós olhar o caminho, porque nós somos insuficientes diante dos olhos de Deus. Mas é Ele quem nos capacita dia após dia. Você acha que se o meu filho pródigo soubesse o caminho que ele ia trilhar, você acha que ele teria pego a herança? Se ele soubesse que o final dele seria aquele, ele teria pego a herança? Ele não teria saído da presença do seu pai. Ele não teria gasto tudo aquilo que era dele por direito. Acontece que a Bíblia, ela é muito sábia. Ela vai falar no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, dissolutamente quer dizer extravagante, à toa, sem raciocínio lógico. Dissolutamente quer dizer que esbanjou. E uma coisa é certa, quando a gente está com dinheiro, que a gente está no mundo, tudo que a gente tem é amigos, entre aspas. Tudo que a gente tem é colegas, companheiros. Quando jovem tem muitas namoradas, quando moça tem muitos namorados, quando bebe tem muitos companheiros de copo, quando usa droga tem muitos companheiros de usuários de drogas. Só que nenhum deles vai chegar para você e vai te dar um conselho bom. Ele sempre vai querer subtrair de você tudo aquilo que você tem até acabar. Porque quando acabar, aí todos vão voltar à sua vida normal. A palavra de Deus hoje ela veio para o seu coração, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, que um dia estava dentro da casa do Senhor e de repente, por alguma fraqueza, por alguma falhazinha, resolveu que deveria pegar a sua herança. Resolveu pegar a sua herança e saiu da igreja. E muitas vezes o seu pastor, muitas vezes o seu irmão, a sua irmã, o seu líder não te aconselhou, ou aconselhou, você também não ouviu, e você saiu. E hoje você vive aí no mundo, numa situação deprimente, muitas vezes, porque o caminho sem Jesus é um caminho sem volta. É um caminho que você vai e nada para você é o suficiente. Conheço histórias de pessoas bem de vida que eles narram a história, que ele daria tudo pela verdadeira felicidade. Ele daria toda a riqueza para viver um dia feliz. Ele daria toda a riqueza para dormir uma noite tranquila. Ele daria toda a riqueza para ter uma família constituída em paz, em harmonia. Muitas pessoas que perderam suas famílias, seu esposo, sua esposa, por alguma decisão que não foi bem sucedido. Assim é quem sai da presença de Jesus Cristo. Ele toma uma decisão que muitas vezes lá na frente ele vai se machucar. Só que aí o inimigo das nossas almas, ele está ali sempre pronto para a batalha. Você nunca vai pegar o inimigo despercebido. Ele sempre está de olho em você. E aí você fala, igual o filho pródigo, vou voltar para o meu pai. Eu vou falar para ele que eu pequei contra o céu e contra ele, e que não sou mais digno de ser chamado seu filho. Só que antes disso daí, um pouquinho atrás, vai mostrar que a reflexão dele só se deu quando ele foi tratar de porcos. Olha só, ele era rico, ele tinha de tudo, ele morava numa casa, tinha roupa, tinha comida, tinha do bom e do melhor, tinha uma cama para dormir.
ele abriu mão de tudo isso. Quantas vezes a gente tem tudo com Jesus Cristo? Nós temos o nosso ministério, nós temos os nossos irmãos em Cristo, nós temos a nossa comunhão, nós temos as nossas tarefas dentro da igreja. Mesmo você sendo membro, você também tem a sua parte, a sua colaboração no ministério. Alguma coisinha você sempre faz ali. E aí, por alguma coisinha pequenininha que aconteceu, veio essa ganância por achar que ali estava ruim e quis o que era seu por herança. Só que Jesus, ele fala que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo dele. E uma vez que você tomou essa decisão, ou uma vez que você está pensando em tomar essa decisão, está chegando quentinho do céu para você. Uma vez que você deu uma fraquejada na caminhada, não quer dizer que você perdeu. O que você não pode é sair da casa do Pai. Sabe por quê? Porque nós temos que viver dia após dia procurando a necessidade de não termos que pedir desculpas depois por atitudes nossas. O filho pródigo, a Bíblia vai narrar que depois ele teve que pedir perdão. Por que pedir perdão por uma atitude que alguém já está te aconselhando, já está te mostrando que lá na frente não vai ser bom? Por que tomar uma atitude de uma palavra que necessariamente no final vai vir uma consequência negativa? Por que tomar atitude por alguma coisa que você viu, ouviu ou passou e você não conseguiu guardar calado e depois ter que pedir perdão? Foi o que o filho pródigo fez. Atitudes impensadas levam a consequências, muitas vezes, pouco premeditadas. Atitudes impensadas levam muitas vezes a atitudes poucos premeditadas. E aí, quando acabou tudo, que ele começou a passar fome, a Bíblia vai falar que ele fez um contrato com o criador de porcos. Olha só a que situação chega o ser humano quando ele sai da presença do Senhor. Para os judeus, era a coisa mais vergonhosa, porque os judeus eles têm o porco como um animal imundo. Então eles não têm, para eles não tem comunhão o porco, para eles é um bicho imundo. E olha onde o filho pródigo foi parar. Cuidar de porcos. Olha onde o inimigo leva você quando você sai da presença do Senhor. A Bíblia vai falar que ele está ao nosso derredor, bramando e procurando a quem possa tragar. Uma vez que ele consegue tirar você da presença do Senhor, ele vai te levar por lugares, aparentemente pode até ser bom, mas no final você vai se ver no lamaçal do pecado, olhando para porcos e tendo que cuidar de porcos, e você olha para trás e fala, poxa, tudo que eu tinha, eu perdi. Porque esse é o pensamento de quem se julga derrotado. Mas hoje eu vim aqui para falar para você que enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus não voltar, ainda há uma esperança para você. E isso eu estou falando para você que saiu. Ainda há uma esperança. É muito fácil, sabe? No domingo a gente chegar dentro da igreja, saudar o nosso irmão, a nossa irmã com a paz do Senhor. E na segunda-feira a gente passa por pessoas na rua, pessoas que parou na caminhada e nem saudá-lo com a paz do Senhor, nem perguntar como que ele está, como que ele tem passado, o que o fez parar na caminhada. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de pai nós temos representado para o nosso irmão? Que tipo de irmão nós temos sido para o pródigo? Quando o pródigo sai da igreja, nós passamos a ser o irmão mais velho dele. E por que nós temos feito igual o irmão dele fez aqui? Ao invés de abraçá-lo, criticou. Por que nós não fazemos os dois segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas? Jesus vai falar, numa passagem no Evangelho,
que quem fizeste a um dos meus pequeninos, a mim faz. Quando você deixa de fazer para uma pessoa que saiu da igreja, quando você deixa de dar um conselho, uma palavra amiga, um abraço por uma pessoa que saiu da igreja, você está deixando de fazer a um pequenino. Porque hoje você está na casa do Pai, mas o dia de amanhã a Deus pertence. E o inimigo, um pouquinho atrás da live, se você voltar, você vai ver que o inimigo, você nunca vai pegar ele desapercebido. Não estou dando para ele primícia, não. Só estou falando que ele é atento. E ele é atento porque ele sabe que os dias são maus. Dia após dia vai findando para ele. Para nós, dia após dia, nós estamos ganhando o direito de morar no céu. Fazendo a obra de Deus, mas para ele está terminando. Cada dia que amanhece, para ele é uma derrota, que ele está vendo que o fim está chegando. E por que nós estamos fazendo muitas vezes igual o irmão mais velho? Em vez de abraçar o mais novo, o pródigo, saudá-lo bem-vindo, trazê-lo novamente para a casa do Pai, a gente é egoísta. A Bíblia vai falar que ele começou a raciocinar. Ele começou a olhar pros porcos, a comida que ele estava dando para ele. Versículo 15. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha só. Quando o inimigo quer tirar você da presença do Senhor, olha onde que ele leva você. E muitas vezes, logo atrás eu estava falando, comentando para você, algo que veio quentinho do céu. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem amigos, enquanto você tem o seu carro, você tem o que gastar e tem aonde levar as amizades, você vai estar rodeado de pessoas. Quando você não tiver mais nem o que gastar e nem ter para comer, todos vão te abandonar. É nessa hora que o inimigo vai mostrar a verdadeira face dele, a sua derrota. Porque o inimigo, ele não tem compaixão da alma. Muito pelo contrário, ele tem ódio de mim, ele tem ódio de você, ele tem ódio de quem serve a Jesus Cristo, de quem leva a palavra, ele tem ódio de quem ama. Porque ele sabe o que ele perdeu, ele sabe de onde ele veio. Ninguém melhor que o diabo para conhecer o que tem preparado para nós. Por isso que ele quer sempre nos tirar da presença do Senhor. Mas hoje eu venho como profeta de Deus para a sua vida, profetizar que nenhum mal sucederá para ti. Praga alguma chegará à tua tenda. Pode vir 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita contra você, mas você não vai ser atingido em nome de Jesus. Que todo o poder que exala do céu, que toda a força que provém do céu, que ela possa ser tão forte para poder te sustentar, para que o inimigo não venha te tirar da presença do Senhor. Novamente o Espírito Santo me impulsiona de te falar. Se você está no seu coração com o sentimento de parar, não pare. Não pare. Porque se você parar, a obra não para. Mas você, se parar, pode ser que não tenha a oportunidade de voltar novamente. Temos vivido dias após dias. Estamos vivendo uma pandemia onde tanta gente tem medo. Mas nós temos que ver que essa pandemia, nós estamos vivendo um dia após o outro. Ela ainda não cessou. Será que Jesus não pode voltar até o final desse dia? E se Jesus voltar? Você tomou essa decisão no seu coração. O que será de ti naquele dia? Por isso, eu te digo, quando você se sentir fraco, faça como Paulo. Você se sente forte. Quando você achar que você está forte, que você é insubstituível, que você pode tudo e que nada pode te derrotar, toma muito cuidado.
que pode ser que é o momento que mais você está superficialmente, espiritualmente falando, mais fraco. Se você não aguenta segurar na mão de Jesus, está difícil, sua cruz está pesada, pede para Jesus segurar na sua mão. Fala, Jesus, segura nas minhas mãos. Porque ele falou assim, que quem quiser vir após mim, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Só que eu reconheço, meu irmão, que tem dias que a nossa cruz ela é tão pesada, mas tão pesada que dá vontade da gente cortar metade para aliviar o peso. Só que nós não podemos quebrar, cortar, porque mais lá na frente vai ter um lugar onde a gente vai ter que passar, que a gente vai ter que colocar a cruz para poder passar por cima dela para atravessar o obstáculo. E se nós cortar ela aqui atrás, lá na frente vai faltar. Tem dias que a nossa cruz a gente carrega ela na palma da mão, mas são por algumas horas, por um dia, 2 dias. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é feita de bênçãos. A nossa vida é feita de lutas. A mesma luta que você tem, meu irmão, que está ouvindo do outro lado, é a mesma luta que eu também tenho diariamente. É a mesma luta que nós temos todos os dias. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Como ser humano, Jesus passou pelo que você passa, e até pior. Até pior, se você for ler os 3 anos e meio de Jesus, como que ele foi perseguido. Nós vivemos em um país, no Brasil, onde você tem acesso à palavra de Deus. Quantos estão em países aí fora que não pode nem ter a palavra de Deus, tem que comer a Bíblia e engolir ela. E nós estamos num país abençoado. Só que Jesus falou assim, tereis aflições como homem. Só que ele venceu o mundo como Deus. Então ele sabe o que eu e você sente. E como Deus, ele reconhece a nossa fraqueza. E aí é onde eu falo para você. Pede para ele segurar na sua mão. Tem um hino que ele vai falar, segura na mão de Deus e vai. Não segura não, pede para ele segurar. Porque se você segurar, uma hora ou outra você pode soltar. Mas se ele segurar, com certeza, nunca ele vai soltar. Aguenta mais um pouquinho. Tá chegando o fim. Você vai ser vitorioso. Eu quero encontrar com você lá em cima. Eu quero também regozijar com você de tudo aquilo que tem para mim. Eu falo isso para você, isso tá vindo para mim também. Eu sinto um alívio tão gostoso na minha alma de saber que hoje eu tô sendo uma voz de Deus, uma boca profética para sua vida. Eu não sei o que você tá passando. Eu não sei quem tá aí do outro lado. Mas o Espírito Santo sabe. E ele esquadrinha os corações. A Bíblia vai falar que ele vai lá no profundo da alma. Ele esquadrinha tudo. Ele sabe, muitas vezes antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. E ele já está te alertando hoje para que essa palavra entre no seu coração. E você não venha fazer igual o filho pródigo. Pedir a sua herança. A sua herança é naquele dia que ele vai te entregar. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está prometido desde a fundação do mundo. Quando ele falar entra, aí sim, aí essa luta vai terminar. Aí nós vamos viver só de gozo, nós vamos viver só de alegrias, de adoração. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais rancor, não haverá mais brigas. Não haverá mais nada, meu irmão. Não haverá mais nada, meu amigo. Só vai ser alegria, só glorificação, só adoração. Olha o que você está perdendo se você parar. Não para não. Não para não. Jesus é amor e ele quer dar o melhor para você. E aí aqui fala que ele desejou comer o que os porcos comiam. Só que aí ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, aí ele viu a grandeza de Deus. Aqui eu faço um pensamento assim, lógica minha, tá?
Como teria sido difícil para ele olhar aquela comida, ele ter fome, o estômago roncando, e ele não poder comer porque era comida que os porcos comiam. A Bíblia vai falar aqui, ó, versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele era escravo do trabalho. Uma vez que ele estava ganhando um prato de comida, ou o acordo que ele fez com aquele dono do trabalho, era o que dava direito para ele. Poderia ser um prato de comida, poderia ser uma moeda, poderia ser uma dormida. Só que aquilo não dava o direito dele comer o que os porcos comiam. Ou seja, os porcos tinham mais direito do que ele. Além de ser imundo, tinha mais direito do que ele. Assim, meu irmão, é você que sai da presença do Senhor. Não tem lugar para você lá fora, não. O mundo jaz do maligno. Se você chegar lá fora, o próprio inimigo vai usar um vaso dele e vai falar para você: aqui não é seu lugar. Um dia eu ouvi isso. Aqui não é o seu lugar é na igreja. O seu lugar é junto com seus pais. O inimigo falou isso na boca de uma pessoa para mim um dia. E assim ele vai falar para você também: o seu lugar não é aqui, não tem espaço para você. Aonde você chegar, sempre o ambiente para você vai ser hostil. Porque você tem uma estrela, você tem uma luz que brilha dentro de você. Essa estrela, se ela está perdendo o brilho, dobra o seu joelho, busca de Deus, novamente essa estrela acender para ela voltar a brilhar. Se a luz dentro de você está se apagando, volta a orar, volta a buscar a presença do Senhor. Enche a sua botija de azeite para que a sua lamparina volte a brilhar, volte a acender. Não perca a presença do Espírito Santo na sua vida, não, porque infeliz daquele a quem o Espírito Santo se afastar. Infeliz daquele. A Bíblia vai falar. Você pode pecar contra o Pai e o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não deixe ele se afastar de você, não. Antes de qualquer decisão que você for tomar na sua vida, fora da presença dele, ele vai te alertar 1, 2, 3, até 4. Muitas vezes uma vez. Dependendo do que você falar ou pensar, ele não vai nem te alertar, que eu acho um pouco provável. Mas sempre vai ter um sinal de advertência, sempre vai ter um farol vermelho para você ali. Opa, aqui é contramão. A placa está indicando verde. É esse caminho aqui. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, o filho pródigo se arrependeu. O filho pródigo agora está retornando para a casa do pai. Só que agora eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que hoje está congregando, que hoje faz o papel do irmão mais velho. O que eu vou falar para você aqui é algo que eu vejo acontecer, já vi acontecer e posteriormente continuará acontecendo nas igrejas. Muitas vezes o filho pródigo ele chega até a porta da igreja. Ah, Jesus. Ele chega até a porta da igreja e ele não entra. Sabe por quê? Eu vou me incluir junto com você para não achar que eu sou santo. Que eu também peco, igual você peca. E a gente não peca porque quer. A gente peca porque somos pecadores nascidos da carne. E todos os dias temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não pecamos porque queremos. É porque estamos propensos a pecar. Muitas vezes o filho pródigo, ele vai até a porta da igreja. Você sabe por que ele não entra? Porque sempre terá um olho altivo olhando para ele com olhar de desprezo.
É forte isso, viu? Por dentro de mim, tá chorando pelo sentimento do que o Espírito Santo tá me dando. Muitos de nós olhamos de dentro da igreja para ele. Tá voltando? O derrotado voltou? O espertão voltou? Agora que acabou o dinheiro, tá querendo voltar para pegar o que é meu por direito? Ah, depois que fez o que fez, agora quer voltar? Acha que Deus vai perdoar? O drogado voltou? A prostituta voltou? Ah, o pingaiada tá querendo voltar? Ah, ele era uma benção dentro da igreja? Ah, não estava bom lá no mundo? Por que ele quer voltar? Não estava tão bem aqui dentro? Esses são os pensamentos. Esses são os olhos altivos que muitas vezes olha para o filho pródigo quando ele quer voltar para a igreja. Eu tenho certeza que um dia você teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que chegou para você e falou assim: eu não tenho força para voltar. Eu tenho vontade, mas eu não tenho força. Se você nunca ouviu isso da boca de uma pessoa que parou na caminhada, um dia você vai ouvir. E você vai lembrar dessa palavra. Porque eu já ouvi. Não foi uma nem duas vezes, foram várias. E ele fala que não tem força para voltar. Sabe por quê? Porque o inimigo sempre vai mostrar para ele aquele que está com o olho altivo. A igreja está num todo dentro da igreja. Ninguém olhou para ele. Só um olhou. O inimigo vai mostrar aquele que olhou. A igreja inteira abraçou ele. Só um olhou com o olhar torto para ele, com o olhar de crítica. Não olhou com o olhar de misericórdia. O inimigo vai mostrar para ele aquele um que não teve misericórdia. E por aquele um vai fazer com que ele não entre na igreja. Com que ele não volte para a presença do Pai. Com que ele não tenha espaço para conversar com o Pai novamente. O que eu quero passar para você aqui, meu irmão, minha irmã. Sempre dentro da igreja vai ter um que vai se julgar com mais direito que você. Só que Deus é quem conhece os corações. Ele esquadrinha cada coração. Se hoje você está na posição que você está, é porque Deus te colocou. Se alguém está de olho altivo naquilo que você faz ou naquilo que você é, amém. Só pede a Deus que dê graça para ele, para que ele esteja num lugar até melhor que o seu. Para que Deus tenha misericórdia dele e ele possa estar ou junto com você ou melhor que você. Queira sempre para o seu irmão o melhor que o que você tem. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou presbítero. Só que eu almejo que o meu próximo, que olha para mim com um olhar de inveja, de crítica, que Deus dê para ele o dom de fazer melhor do que o que eu faço. Porque eu não faço de mim, eu faço aquilo que Deus me capacita. E isso que eu passo para você. Faça o seu melhor diante de Deus, porque você não é capaz de nada. É Ele quem te capacita todos os dias. A Bíblia vai falar que quem está de pé, cuide para que não caia. Porque dificilmente, quando você cair, você vai encontrar uma mão amiga que vai te ajudar a levantar. O filho pródigo está à porta da igreja. O filho pródigo está dentro da sua casa. O filho pródigo pode ser o seu filho, pode ser a sua filha. O filho pródigo pode ser o seu pai, a sua mãe. Que tipo de irmão você tem sido para a sua família? Que tipo de irmão você tem sido para a sua irmandade? Que tipo de irmão você tem sido para aquele que parou lá atrás? O nosso Pai Celestial está de braço aberto para receber o filho pródigo. Não faça como o irmão dele, não. Não vai contra o pai, não. Ao invés de criticar, você já está dentro da igreja. Você já tem lugar no coração do Pai.
O seu lugar está lá guardado, a sua herança está guardada. Não tenta mostrar para o seu irmão o erro dele. Para isso ele já tem o inimigo, ele já tem o mundo que critica ele. Isso aí ele já tem pessoas lá fora que já faz isso, por isso que ele quer voltar. Acusações, ele já tem demais. Sofrimento, ele já tem demais. Lutas, tem demais. Aflições, derrotas, ele já tem demais. Ele quer agora uma nova vida. Ele quer voltar a viver. Talvez agora ele vai dar o valor que ele não tinha dado valor lá atrás. Talvez agora ele voltando, ele possa até ajudar você a desenvolver o seu ministério. Aquilo que Deus tem na sua vida. Porque quando os irmãos estão unidos, a família é feliz. Eu vou deixar para você aqui um conselho da parte de Deus. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame ele como se ele estivesse no seu lugar. Se você não conseguir, se coloque no lugar dele. Vai lá na porta da igreja, olha de fora para dentro e vê como que ele vai se sentir. A Bíblia vai falar que quando ele chegou, ele foi falar com o pai. O pai ao longe, a Bíblia vai falar que o pai de longe sentado esperando ele, porque o pai, ele nunca vai desistir de você. Ele sempre vai estar esperando que você vá abrir aquela porta. No caso do pai aqui, ele estava esperando que o filho ia aparecer na porteira, porque o pai tinha fazendas. Até o dia que o pai viu ele chegando, houve a maior alegria. Você sabe que alegria é essa, meu irmão? Você sabe que alegria é essa, meu amigo, que hoje está parado? É alegria nos céus. A Bíblia vai falar que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se tudo isso que eu falei aqui fizer com que um só retorne para a presença do Senhor, já valeu a pena. A palavra já foi entregue, porque ela não volta vazia. A palavra ela nunca volta vazia. Se um se arrepender, ela já não volta vazia, já há festa no céu. Deus vai te abençoar. E a Bíblia vai falar que o pai recebeu ele de braço aberto. O pai poderia. Poxa, você voltou? Acabou o dinheiro, né? Agora você vem, olha a sua situação. Que a Bíblia vai falar que o pai mandou dar para ele sandálias, anel, roupas, que cada um tem um significado na Bíblia, que eu não quero entrar nesse mérito agora para não ficar mais longo. Mas eu só quero entrar nesse mérito só no retorno dele. Ele estava todo maltrapilho. O pai poderia ter falado, você tá fedendo, eu não vou te abraçar não, vai tomar um banho, vai. Ó, liga a mangueira para ele aí, não deixa ele entrar no chuveiro não. Como o pai, ele tinha todo o direito. Ele era o pai. Mas não. O pai abriu os braços para ele. Vem, filho. Eu estava aqui te esperando. Quanto tempo, filho, eu estava te esperando? Quanto tempo eu estava aqui sentado esperando você? Quanto tempo eu estou de braço aberto te esperando? Aliás, filho, eu morri de braço aberto esperando você. Eu verti o sangue na cruz naquele dia esperando por você. Eu morri de braços abertos. O pai estava de braços abertos para receber o filho quando ele chegou. Meu irmão, quando o seu irmão voltar, o filho pródigo, ele vai voltar com tanta vergonha, com tanto arrependimento, com tanta tristeza. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que você seja o irmão diferente desse aqui que a Bíblia se refere. Que você seja o abençoador do seu irmão. Não seja uma pedra no sapato dele, não. Seja o irmão que abraça. Não olha seu irmão com olhar altivo, não. Olha ele com olhar de misericórdia. Quando todos conseguirem ver dessa maneira o filho pródigo,
os nossos cultos serão diferentes. Os nossos cultos passarão a ser diferentes. A presença do Espírito Santo passará a ser de forma mais contínua e mais abrangente na nossa vida. A palavra do Senhor passará a ter um gosto mais diferenciado do que o que já tem. Quando nós passarmos a olhar o nosso irmão adentrando a porta e nós, ao invés de criticar, abraçarmos ele e amarmos ele como verdadeiramente nós devemos, o nosso ministério fluirá cada dia mais. A palavra de Deus terá êxito. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Eu quero me despedir de você e pedir que você curte esse vídeo, compartilha ele, passe essa mensagem para frente, o máximo que você puder, compartilha. Financeiramente eu não estou ganhando nada com isso, não estou pedindo para você compartilhar para me ganhar, porque se uma alma que ouvir essa palavra se arrepender, já foi válido, é uma vida que não se perdeu, é a 100ª ovelha que o pastor está indo atrás. O pastor, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, meu amigo pastor, presbítero, evangelista, a todos quanto ouviram ou irão ouvir essa palavra. Eu os amo de coração. Muitas vezes a distância nos corta a comunicação, mas a nossa comunhão tem que estar sempre no coração e em Cristo. Amém? Se você puder, eu quero fazer uma oração com você agora, para a gente despedir desta live, na certeza de que o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. Querido amado Deus, diante da tua presença, papai, eu quero agradecer por este momento, por estas palavras na qual, Senhor, eu não tinha nada. Mas te dou graças por ser usado mais uma vez como vaso de bênção para abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã e do ouvinte que está do outro lado. Papai, que as palavras que eu não pude ou não encontrei vocabulário para falar, que o teu Espírito Santo venha falar no coração de cada um. E que aquele irmão, aquela irmã que está com praticamente os 2 pés ou um pé fora, papai, que o Senhor segura na mão dele e traga ele novamente para dentro. E aquele filho pródigo que saiu, papai, traga ele novamente, nos dando, Senhor, o sentimento para poder dar um abraço, um afago carinhoso e dizer a ele como ele é importante para Deus e para nós também. Como sentimos a falta dele. Se nós perdemos ele um dia, imagina o céu. Papai, que nós tenhamos a sensibilidade do teu Espírito Santo e o dom da sabedoria para expressarmos palavras de amor, de gratidão e de paz para o nosso próximo. Que os nossos passos, papai, a cada dia por onde nós estivermos, que seja a lâmpada dos nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que as nossas palavras sejam proféticas e de bênçãos para o nosso irmão, para o nosso próximo. E que as tuas bênçãos caiam sobre o lar de cada um que ouviu e que ouvirá e que voltará para os teus caminhos depois desta live, depois desta palavra. Pai, eu despeço os teus filhos, eu despeço os teus amigos, os meus amigos e os meus irmãos em Cristo, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o restante do seu dia, que Deus abençoe o seu ministério e que você possa fazer como o pai. Abraça o seu irmão, abraça o seu próximo, o filho pródigo, para que ele volte para a casa do pai. Um abraço do Espírito Santo para você. Fica com Deus. Tudo de bom. Deus os abençoe. Amém.